Escalação do Galo, tem treinamento ainda, pode mexer o Cuca nesse time do Atlético, sinal eletrônico marcando meio-dia com mais 30 minutos, Rezendão. Vamos lá, tem treino hoje à tarde às 4 horas, Thiago, seguido de concentração. A turma hoje já vai pro treino e fica direto, vai todo mundo dormir no hotel de concentração da cidade do Galo. Clássico, sempre esse clima mesmo de decisão, mesmo o jogo amanhã sendo à noite, né, 8h30 no Mineirão. Então todo mundo hoje já vai pro treino e segue concentração. Sobre o time, o Cuca vai levar esse mistério todo, né? Ontem a gente não teve informação nenhuma do treino. Jogador tal treinou, fez parte do treino, como normalmente a gente tem, né? Em clássico, tudo muda. O mistério é maior ainda. Hoje também já temos essa informação, né? Que não teremos detalhes do treinamento do Atlético. A gente preparou aí o campinho, o provável time do Atlético, Thiago, que tem essas dúvidas médicas, né? Mas o Cuca deve planejar o time com Everson no gol, Natanael sendo o lateral pela direita, Lianco e Alonso, até aí não tem muita dúvida, a dupla titular. E na esquerda, vai o Rubens ou vai o Arana? Se o Rubens for o lateral esquerdo, a gente está planejando ali o meio campo com o Alan Franco, que até chegou a ter um incômodo, né, no joelho no meio de semana, mas para mim foi mais preservado do que é realmente uma dúvida para amanhã. Então Alan Franco, Fausto Vera e aí o Scarpa, falta uma vaga. Essa vaga está em aberto. É a principal dúvida do Cuca aí. No ataque, Rony e o Hulk. Essa vaga que está aberta, o Cuca pode colocar o Júnior Santos, pode colocar o Bernard, pode colocar o Igor Gomes. Sinceramente, Thiago, eu acredito, pelo que eu conheço do Cuca, em duas situações. Ele vai tentar preencher mais o meio campo, porque o cenário amanhã é de um clássico com torcida do rival, estádio lotado. Então o Cuca, no início do jogo, vai ser mais precavido, vai preencher mais o meio. E depois ele tem algumas armas para o segundo tempo, né? Porque se ele coloca o Júnior Santos no primeiro tempo, titular, quem que ele vai ter de arma para o segundo tempo no ataque? Ele perde essa arma. Se coloca o Bernard também. O Igor Gomes preencheria mais o meio campo. Agora, se ele tiver o Arana, aí eu tô com o Simões. Se ele tiver o Arana, ele vai com o Rubens. Nessa função ali, dobrando com o Arana, até para ajudar o Arana, né? Na lateral esquerda. Então tá muito nesse sentido aí, Thiago. Essa vaga em aberto do Atlético, mas eu creio num Galo, pelo menos para iniciar o jogo mais precavido, Thiago. Bora colocar a escalação do Atlético na tela pra gente analisar com os comentaristas da Itatiaia essa possível escalação do jogo de hoje. Ô, Nath Fiuza, faz sentido o que diz o Cláudio aí de um Galo mais precavido, já que o Cruzeiro tem o seu mando, tem o torcedor a seu favor, em grande fase. O Cuca está sendo cauteloso, tem razão nessa cautela ou não? Queria o Galo pra cima deles, Nath. Como é que você imagina o time do Galo pra amanhã, Nath? Eu acho que faz sentido sim, viu, Thiago? É uma estratégia inteligente, né? Você tentar também tirar um pouco o ímpeto do Cruzeiro. É natural que, empurrado pela torcida, mais de 60 mil pessoas nas arquibancadas do Mineirão, o Cruzeiro queira fazer um gol logo, já estabelecer uma vantagem no placar. E aí, se você começa a congestionar mais os espaços dentro do campo, começa a tirar um pouco a bola do Cruzeiro, a gente sabe também que do outro lado existe uma ansiedade por querer fazer esse resultado, buscar essa vitória ao lado do torcedor. Então, eu acho que pode ser uma estratégia interessante. Não acho que isso tire de alguma forma a capacidade ofensiva do Atlético, porque nós vamos estar falando aqui de dois atletas, se ele optar tanto por Bernard quanto por Igor Gomes, que são atletas que têm a bola, né? Que são atletas que participam muito mais do jogo na construção ofensiva, na parte em que o Atlético está criando para buscar o seu gol. Ele não está optando por mais um volante necessariamente, digamos assim. Eu iria por esse caminho. Eu guardaria o Júnior Santos pro segundo tempo. Aí também é um cara de mais imposição física, né? E aí você pega o adversário também mais cansado. E aí, se tiver o Arana, eu acho que o Rubens dobrando pela esquerda, até para ajudar o Arana sem a bola, porque o Arana vai acabar sofrendo um pouco com a falta de ritmo de jogo, pode ser uma alternativa legal. E se ele optar pelo Bernard, aí eu acho também que é uma forma de dar mais confiança ao Bernard e de mostrar a ele que o Cuca tá curtindo, né, essa sequência que ele vem vivendo, que é uma boa sequência. A gente já criticou aqui o Bernard em outras oportunidades,
dificuldades, mas é bem verdade que vem vivendo um momento melhor agora. Na última partida fez um bom primeiro tempo, em especial. É um cara que tem participado muito com a bola. A gente sabe que pode jogar um pouco mais pelo meio, pode ajudar o Scarpa nessa construção, aparece dentro da área para poder finalizar. Então acho que o caminho do Cuca vai acabar sendo por aí, viu, Thiago? O Alexandre Simões, eu ali observando o campinho, vi que a gente traz o Júnior Santos, né, como principal possibilidade para o ataque. Eu fiquei muito assustado com o desempenho do Júnior Santos no jogo em que estive na Arena MRV. Ele me parece muito fora de ritmo ainda. Muito fora de ritmo. O jogo é 200 por hora. E eu tô falando do Caracas, né? Que não é nenhuma grande defesa. Mas você via, ele perdeu gols, né? Perdeu bolas. Não vou nem falar só dos gols que ele perdeu, mas bolas também que ele perdeu de quem não tá ainda no ritmo ideal para um jogo desse tamanho. Ou seria a hora daquela, bom, foi o contratado, grande investimento, é hora de mostrar serviço, Simões? Ô Thiago, e pensando em estratégia de jogo, poderia ser uma peça importante pela bola aérea dele, né? Porque você lembra que antes do Cruzeiro e Flamengo, a grande dúvida que a gente tinha era se o Jardim ia manter aquele esquema de marcação na saída de bola tão forte como o Cruzeiro faz quando joga como mandante, e manteve contra o Flamengo, que tem um time de uma saída de bola de extrema qualidade, né? Os dois zagueiros do Flamengo, tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira. Então, essa, pra mim, tem que ser a grande preocupação do Atlético, a sua saída de bola. Porque o Cruzeiro vai marcar forte, vai marcar firme lá em cima. É assim quando o Cruzeiro joga, principalmente no Mineirão. E o Júnior Santos seria uma válvula de escape para a bola quebrada, né? Porque é um jogador de muita estatura, de boa estatura, que poderia brigar aí talvez com o Fabrício Bruno, até mesmo com o Vidalba, né? E aí o Hulk não é muito esse cara, ele é mais o cara de segurar a bola, né? Mas o Hulk não é muito dessa disputa aérea, né? Não. E o Rony também não, né? Não. Embora o Rony tenha muita disposição. Mas concordo com você, o Júnior Santos realmente mostra claramente que não tá num alto nível. Então, e eu acho que o Atlético vai povoar esse meio, ô Thiago, até por essa questão da saída de bola, né? De repente você recua um Scarpa, que é um cara de muita qualidade, para poder tentar trabalhar essa bola ali perto da área ou até dentro da área, porque você não pode falhar, né? A gente vê que o Cruzeiro, ele tem essa marcação, e quando ele rouba a bola, a chegada ao gol adversário é muito rápida. Muito rápida, pode ser na intermediária, no meio de campo. O Flamengo tomou um gol assim, né? Perdeu a bola no meio de campo, o Romero já lançou o Caio Jorge, que já... Então, eu acho que essa é a grande questão do Atlético. Então, acho que por isso o Cuca vai povoar o meio de campo, mas o Júnior Santos poderia ser uma arma importante para essa bola quebrada, mas concordo com você. Não mostrou ainda o potencial que a gente viu no Botafogo no ano passado. Quem está sempre lado a lado com o Atlético, quem está cantando alto com o galão da massa é o Cláudio Rezende. 12:00 com mais 1 minuto. O que faz o Cuca para montar o Galo? Tem desfalque, tem ausência. Quem vai substituir? Me conta tudo. Alô, Cláudio Rezende. Um abraço, boa tarde. A Itatiaia não perde clássico, Rezendão. Sempre, Thiago. Um abraço, boa tarde a você, boa tarde aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesse sabadão, nesse clima de clássico, né, Thiago? Sempre é um jogo especial, sempre é um campeonato à parte. Esse Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. O Atlético, Thiago, tem desfalque importantíssimo para esse clássico, e inclusive fica a principal dúvida no time com a ausência do Coelho. Coelho, que é titular absoluto desde quando chegou ao Atlético. O Coelho está suspenso com o 3º cartão amarelo, e no último jogo participou dos 2 primeiros gols, né? Ele fez o cruzamento do gol contra do Caracas naquela oportunidade, e no outro ele fez, né? De cabeça no cruzamento do Júnior Santos. Sem o Coelho, o Cuca tá pensando em que pode fazer. Vai povoar mais o meio campo? Vai colocar um outro atacante? Se ele for com o Júnior Santos, ele mantém mais ou menos um espírito, um estilo de jogo. O Júnior Santos, que foi titular no meio de semana. Agora, ele tem outras opções. Pode colocar o Bernard, pode colocar o Igor Gomes. Aí ele tem um meio campo com mais gente, tendo 2 armadores, né? Se for Bernard e Scarpa, se for Igor Gomes e Scarpa, são as principais interrogações do Atlético. Ô Thiago, tem um mistério total com relação aos 2 lesionados do Galo, né? 2 jogadores que estão fora já há algum tempo,
E o Cuca, ele é muito do Cuca, né? Ainda mais um mistério, véspera de clássico. Ele não ia dar essa informação muito fácil aí para o Cruzeiro. O Arana, Thiago Reis, que tem uma expectativa do torcedor, né? O Arana é um jogador muito importante. Tem chance do Arana jogar, Cláudio? O Arana, Thiago, não joga desde o dia 13 de abril, né? São 9 jogos fora, mais de um mês. Então, neste momento... E treinamento? Treino ele fez alguns, mas separadamente. Ele não fez treino com o time, né? Treino pra valer não fez ainda? Treino forte não fez. Então, pelo período, Thiago, pelo que a gente acompanha no dia a dia do futebol, pode ir pro sacrifício? Pode, mas eu não sei se é o caso, né? De arriscar o Arana. O clássico sempre muito importante, mas tem uma temporada inteira aí pela frente. Então o Arana não joga nos últimos 9 jogos. E o Gabriel Menino, que também não fez nenhuma atividade forte, assim como o Arana, o último jogo dele foi dia 23 de abril. É um tempo menor do que o Arana, que ele ficou fora, mas ficou ausente de 6 jogos pelo Atlético. Então, nesse caso, Thiago, possivelmente o Cuca não vai poder contar com eles para começar o jogo, principalmente, né? Ô Alexandre Simões, valeria a pena um sacrifício para ter o Arana nessa lateral e em caso de não ter o Arana? O torcedor já tem a resposta na ponta da língua, né? Entre o Caio e o Rubens, a turma quer o Rubens. O Cuca, ainda no último jogo, deu mais uma chance ao Caio, de novo, não aproveitou. Mas valeria a pena um esforço, tentar ir pro sacrifício com o Arana pro clássico de amanhã, ô Alexandre Simões? Ô Thiago, por mais que o clássico seja muito importante, né? Há muito tempo a gente não tinha um clássico com os dois times na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, vivendo bons momentos como o Cruzeiro e Atlético vivem, mas se for para ir no sacrifício, eu acho que não vale a pena. E é terrível pro Cuca, né? Porque aí ele teria o substituto do Coelho sem a menor dificuldade, que seria o Rubens. É um cara que vem liberando ele da lateral esquerda. Isso, exatamente. Que vem entregando muito em várias funções. É o verdadeiro coringa desse time do Atlético, né? Já jogou de volante, já jogou de meia, joga de lateral esquerdo, joga de tudo o Rubens, né? Mas, de toda forma, assim, seria a solução mais simples, né? Colocar o Arana na lateral esquerda e o Rubens na vaga do Coelho. Mas, se é pra ir no sacrifício, eu acho que o Atlético tem muita coisa grande ainda para buscar antes até da parada do Mundial, porque precisa superar o Maringá na Copa do Brasil, precisa buscar a primeira colocação do seu grupo na Copa Sul-Americana. Então aí eu acho que o Arana é muito importante para a temporada, para você poder correr riscos, né? E o Atlético vem de um episódio que é mais ou menos a mesma coisa, né? O Franco voltou e lesionou, né? Teve um outro problema. Inclusive, o Gabriel Menino teve uma lesão praticamente idêntica do Franco. Voltou muito rápido o Franco, né? E o Gabriel Menino também, se voltasse para esse jogo, poderia ter esse risco, né? Então, o Atlético... O departamento médico do Galo, Thiago, ele é muito cauteloso, a gente sabe que é assim. Nesse caso, fica o departamento médico puxando a corda para um lado e o jogador puxando para o outro, né? Se perguntar hoje pro Arana, a resposta dele é qual, Thiago? Vai pro jogo. Quero jogar, professor. Quero jogar. Só que o departamento médico tem que olhar o conjunto. E o Cuca também fica ali, né? Você sabe que eu acho que passa muito, o Natfiusa, também pelo fato dele não ter um reserva assim, sabe, tranquilo, entrega a camisa. Porque o Rubens está sendo bem utilizado no meio. Sim. Aí o que veio para ser o reserva não tá dando conta. E aí, Natfiusa, talvez por isso também aumente a pressão pro Arana estar em campo, por não ter aquele reserva, tranquilo, não tem Arana, ele joga. Não tem, né, Nath? Ah, sem dúvidas, né? Se o Caio Paulista tivesse substituindo o Arana, não vou dizer a altura, porque não são jogadores do mesmo nível, e é raro um time, né, no Brasil, aí talvez com exceção do Flamengo, que tem um elenco um pouco diferenciado, você ter um reserva no mesmo nível do titular. E a gente tá falando de um lateral esquerdo de seleção brasileira, o Guilherme Arana. Mas se o Caio Paulista estivesse correspondendo mais, aí talvez não houvesse essa necessidade tão grande de apressar as coisas com o Arana. Mas eu tenho uma opinião semelhante à do Simões. Eu sou sempre muito cautelosa com essa questão de retorno pós um período longo de inatividade por lesão, porque é sempre complicado, né? A resposta do jogador, tem a questão do ritmo de jogo também, e é uma partida que tende a ser muito dinâmica, muito corrida, muito pegada, né? Um jogo muito acelerado. Então, eu acho que o Cuca tem que avaliar com muita cautela, com muito cuidado. É claro que se perguntar para ele quer jogar, pode ser também que o Cuca já tenha traçado uma estratégia para
ter o Guilherme Arana como esse elemento surpresa, talvez não começando o jogo, mas em algum momento da partida, mas acho que tudo tem que ser feito com muita responsabilidade. O Rubens, se tiver que jogar na lateral esquerda, é a melhor opção, não há comparação neste momento entre ele e o Caio Paulista. O Rubens acho que talvez seja o jogador mais regular desse elenco, porque ele vem correspondendo bem em todas as posições e como tem rodado, né? Apesar de que acho que ele joga até melhor no meio-campo, mas essa ausência na lateral tira dele até a oportunidade de jogar em outra função. Poderia ser o substituto do Coelho também, jogando um pouco mais à frente, fazendo esse lado esquerdo, apoiando bem. O Rubens que tem cada jogo também finalizado mais, né? Inclusive de fora da área, fazendo gols dessa forma, mas sem o Arana, acaba que ele vai ter que desempenhar essa função, porque a gente sabe também, né, que é importante o Atlético ter essa solidez pelo lado do campo, porque é algo que o Cruzeiro vai explorar. Ô, Cláudio. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!